Hipacondríaca apresenta Surra de Lúpulo. Oi pessoal, eu sou a Ludmilla, mais conhecida no Instagram como Hipacondríaca, e a gente veio aqui hoje para apresentar o Surra de Lúpulo. Hoje a gente trouxe Eduardo Passarelli, professor, gastrônomo e empresário do ramo de bares e restaurantes, dono do Goela Bar em São Paulo e um dos sócios da loja da Bamberg também em São Paulo. Obrigada, professor, por estar aqui com a gente. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui, conversar, falar sobre cerveja é sempre muito prazeroso, né? E eu sou o Leandro e estou muito feliz de estar aqui conversando com um professor e uma sommelier, né? Acho que eu vou absorver muito, vou aprender loucamente nesse programa. Muito obrigado e vamos que vamos! Então, não vou ficar te chamando de professor, como eu te falei, né? Pra não ficar, assim, puxando esse saco todo. Mas existe muito respeito. Você atua no mercado de bares e restaurantes desde 1998. Tipo assim, século passado, né? Certamente você viu, assim, a evolução da craft beer acontecendo no Brasil desde os primórdios. O que você acha que foi a grande virada de chave pra gente parar de consumir cerveja importada e começar a produzir a nossa cerveja artesanal de qualidade no Brasil, assim, a identidade brasileira? Eu acompanhei todos os momentos aí desse mercado, desde quando algumas macro cervejarias eram consideradas especiais, né, e o consumidor ia em busca disso, e eu fazia também esse trajeto, até chegar no momento onde eu abri um bar, e como a gente conversou aqui antes, né, ele era muito mais focado em cervejas importadas. Por quê? As cervejas nacionais, elas ainda eram um pequeno número, e muitas delas não tinham aquela qualidade que se espera, né, o bom bebedor de cerveja gosta. E o que acontece? Quando que isso muda? A hora que muita gente começa a produzir, aonde começa a virar, né, essa cena cervejeira para muita gente produzir, e a cerveja vai ficando melhor. Por que ela fica melhor? Eu começo a ter acesso a insumos, matéria-prima de melhor qualidade. O que antes era difícil para o cervejeiro pequeno, porque vinha uma importação por ano para cá de lúpulo, né? Os maltes eram mais escassos e tudo mais. Você começa a ter muita gente produzindo, matéria-prima de melhor qualidade, consequentemente, produtos melhores ali na hora do copo, né? Na hora que a gente vai beber, e mais adeptos a marcas nacionais, porque você consegue encontrar num custo-benefício bem melhor e você consegue também apreciar de fato. Você fala, poxa, é uma boa cerveja, do que antes eu bebia mais por torcida, eu vou chamar assim, né? Pô, quero que o mercado cervejeiro nacional se desenvolva, agora não, eu bebo por prazer também. Tem coisa legal aqui acontecendo. E daí muda, a gente começa a ver esse domínio aí do mercado hoje de marcas nacionais. Sim, mudou girou essa ampulheta girou completamente, né? Assim, a gente hoje não tem mais deixamos de ser essa característica vira-lata, né? De achar que o que a gente consome de fora é necessariamente melhor. A gente tá produzindo muita coisa boa, né? No que a gente predispõe a produzir, né? Ludi, quando eu comecei a me interessar por cerveja, eu sempre gostei muito de viajar para conhecer cervejarias, conhecer profissionais ligados à cerveja, né? Aprender com isso. E eu chegava em cervejarias, me apresentava, falava que eu era do Brasil, e invariavelmente eu ouvia uma piada sobre as nossas cervejas. Hoje, né, e tô falando das marcas grandes e tudo mais, hoje a gente chega no exterior numa cervejaria e se apresenta como um cervejeiro do Brasil, um profissional do Brasil, as pessoas não só conhecem as nossas cervejarias, como os nossos profissionais, como tem interesse em ouvir, saber o que acontece aqui, né? A gente já é uma referência de cerveja no mundo também, não só dentro do nosso mercado. Legal, isso é muito legal. E no espaço de tempo relativamente curto, né? Sim. Se a gente falar, eu abri um Melograno em 2008, eu tinha uma carta de cervejas com 250 rótulos, o que pra época era algo bastante ousado. Eu diria que 80% desses rótulos, eles eram importados. Hoje a gente frequenta aí bares cervejeiros e tudo mais. A gente, claro, ainda tem boas marcas importadas, acho que não tem que fechar os olhos para essas, até para as referências que vêm de fora, mas as opções são absurdamente maior de cervejas nacionais, né? E uma melhor do que a outra, o que é
o mais incrível de tudo. Só um parêntesezinho, assim, que eu acho que é importante pra gente eu passar essa bola pro Leandro. Quando você falou do Melograno 2008, 250 rótulos na sua carta de cerveja, que você falou que era usado naquela época, ainda é usado hoje. É difícil um bar conseguir se manter com um rótulo, uma carta tão variada. E você ganhou 6 vezes a melhor carta de cerveja na cidade de São Paulo. Vamos nem falar como é que é a cabeça dessa pessoa pra escolher montar esse quebra-cabeça. Na verdade, o Melograno, né, quando eu entro ali no meio do bairro da Vila Madalena, bairro boêmio aqui da cidade de São Paulo, eu brincava que eu era o patinho bonito ali, porque só tinha bar com o chopp número 1 e a regra para se ter, né, um bar de sucesso era vender esse chopp, e eu chego ali e vou usar com essa cerveja. Então um dos caminhos que eu busquei foi de fato divulgar o meu trabalho enquanto especialista. Falava, poxa, numa cidade com 13 milhões de habitantes, certamente tem outros malucos como eu que gostam de beber boas cervejas. E com isso a gente foi ganhando notoriedade e consequentemente os prêmios vieram, né? Mas quando a gente fala de uma carta de cervejas, eu não falo exatamente só de quantidade, né? Eu tenho que falar, claro, de qualidade, mas eu tenho que falar de lucratividade, né? Tem que ser uma carta que traga retorno para o estabelecimento. E essa é uma equação difícil, né? Que a gente vê vários bares não conseguem expandir a sua oferta de cervejas, ou não conseguem ter o retorno necessário com a venda dessas cervejas, porque não consegue fechar essa equação aí que é de o que eu ofereço, quanto disso eu ofereço, né? Em que preço que eu ofereço, e por aí vai, mais complexo ainda. Quanto de estoque você pode ter, né? E por aí vai. Exato, quanto ele gira, exato. Quanto tempo ele gira. Exato. Raramente se faz dinheiro com estoque, né? Então, são raras as exceções aí que vão te fazer ganhar dinheiro com estoque. Normalmente, estoque é dinheiro parado, né? E principalmente no caso da cerveja, que é altamente perecível, é um risco muito grande, né? De perder o valor desse estoque. Então, é uma equação difícil aí. Ter bar de cervejas, né? Muitos gostam, falam, poxa, eu vou ficar ali igual o Edu, sentado no balcão ali, tomando uma cerveja, com a vida ganha. Mas não sabe tudo que foi feito, né? Para que você chegue ali e tenha esse momento, igual todos nós gostamos, de fazer um happy hour, né? Mesmo que seja no seu próprio bar. Tá louco. Aproveitando que o papo tá tão sobre mercado, nos últimos anos a gente teve um boom, né? Muitas cervejarias criadas, cada uma com uma quantidade bem grande de rótulos, e na mesma velocidade que elas foram criadas, outras tantas sumiram do mapa, né? Há espaço para mais cervejarias, ou a gente tá num outro momento do mercado, num momento de amadurecimento, num momento de estabilidade? O que a gente está vivendo agora? A gente tem várias questões em cima disso tudo. Que é uma coisa que poucas pessoas analisam, né, e estudam de fato o mercado com um bom plano de negócios e tudo mais, porque você abre uma marca de cervejas nova, a sua primeira venda é relativamente fácil, você é novidade, o nosso mercado demanda muito por novidade, só que a recompra disso é muito difícil. Então a gente vê muitas pessoas abrindo, investindo, começam uma marca, falam, poxa, acertei o alvo, mas depois percebe que não é muito bem assim. A gente viu várias marcas que trabalhavam de forma pequenininha e tudo mais sendo engolidas por outras, o movimento das grandes cervejarias explorando esse mercado artesanal também faz com que você tenha uma guerra de preços aí, que o consumidor chega na gôndola de um mercado e compra uma cerveja X que já foi artesanal um dia, por um preço que o pequeno não consegue chegar, até por tributação. Sim. E tudo mais. E agora, a gente vai ter um momento, Leandro, que é o pós-Covid, aí, essa pandemia, que certamente vai mudar o mercado no mundo todo, em todos os setores, e eu acho que impacta bastante no mercado de cerveja artesanal. A minha visão de mercado, pelo que eu tenho estudado, pelo que eu tenho lido, aí até de comportamento de países que já estão retomando a atividade, é que vai se dar muito mais valor para o produto e para o seu dinheiro. Aquele dinheiro que está saindo do seu bolso, você vai prestar muito mais atenção nele nesse momento. Então as pessoas vão comprar com muito mais consciência, vão buscar por embalagens que sejam retornáveis, que em volume eu ganhe no preço. Eu acho que Growler já vinha sendo uma tendência, né? Mas eu acho que é o nome para cerveja artesanal para o próximo ano, porque a gente vai conseguir ter preços mais justos, preços mais acessíveis, né? E numa forma de embalagem que você tem até um compromisso ecológico,
ecológico, você tem algo que transita junto com o nosso mercado de cerveja, né? Uma preocupação com o ambiente, com pessoas, né? Então eu creio que a gente vai ter uma mudança muito grande. Eu acredito que nos próximos meses a gente não tenha o surgimento de muitas marcas na velocidade como isso vinha acontecendo nos últimos 2 anos no Brasil. Eu acho que vai ser um momento de estabilizar, um momento de se recuperar, estancar ali os problemas causados, né, durante essa crise, mas certamente, se a gente não tivesse essa pandemia e a partir do ano que vem a gente não vai ter, espero, né, que não, a gente tem espaço para crescer, tá? O nosso mercado fala entre 1% e 2%, ainda não existem números de fato confiáveis, mas eu acredito que até 10% do mercado de cervejas a gente consiga explorar com cervejas artesanais. A gente hoje identifica e ouve esse número 1,5%, 2%, 2% que você falou, eu já tinha ouvido falar, já tinha lido em outros artigos, e você acredita que a gente tem musculatura para chegar até 10% com a inovação, com o crescimento da craft beer aqui no Brasil? Você acha que a gente ainda tem chance de crescer 8%, é isso? Sim, acredito que a gente faça isso nos próximos 5 anos, tá? Que seja um movimento que vai envolver vários setores. Eu vou falar em alimentação, que é o que eu entendo, mas essa preocupação com a origem do que você está comendo, do que você está bebendo, né? De quem que fez isso, se é uma pessoa que é correta, que respeita a sua equipe, que não pratica nada abusivo no mercado. A gente vai ver muito isso. Eu acompanhei outro dia numa grande rede de mercado a implementação deles do sistema de rastreamento do alimento. Então você chega lá com um QR Code, com o seu celular, e você lê isso no mercado e você consegue buscar toda a cadeia, desde quando saiu esse alimento, lá do produtor, saber como que é o seu João que produziu, que tem uma empresa pequena do tamanho tal, ou não, o seu João tem uma grande empresa, o que não é um problema ter uma grande empresa, claro. Ele tem esse cuidado, esse produto demorou 10 dias para chegar até aqui, ele tá fresco, ele tá... Então, essa preocupação com as pessoas que elas vão ter, e eu acho que isso a pandemia vai reforçar muito, né? Uma preocupação com saúde, com consumo consciente e tudo mais, vai refletir numa expansão do mercado de cerveja artesanal. Tá? Porque tem uma questão, vocês dois sabem muito bem disso. É um caminho sem volta, né? Eu provo uma boa cerveja, eu quero ter essa cerveja. O que é meu impeditivo em vários momentos? Financeiro. Poxa, às vezes você chega lá uma lata de cerveja de R$50, né? Você fala, poxa, cara, é difícil, né? Não posso fazer isso o tempo todo, tenho que esperar um momento. Eu acho que com essa mudança de mercado, essa lata de cerveja não vai custar mais 50, ela vai custar menos, eu vou ter a opção do growler, do chopp, aonde que a tributação é menor para o pequeno e não só o sabor que eu vou encontrar nesse produto, mas o comprometimento desse produto com o mercado em todo, com a população, com tudo que está à sua volta. E as pessoas vão valorizar isso. E no mundo todo, o consumidor de cerveja artesanal, ele é um consumidor consciente, em sua maioria. É um consumidor que busca, de fato, esse fair no consumo. Então, eu tenho certeza que vai crescer e acredito que a gente chegue a 10% aí nos próximos 5 anos. Eu acho que também tem outro fator que pode favorecer. Alguns analistas de comportamento de consumidor têm falado sobre isso, que é a valorização do mercado local. Com essa crise que a gente está tendo muita campanha e muita conscientização de que a gente precisa apoiar o produtor local, né? O revendedor local, tudo local, porque senão esse cara que fecha. Esse cara não tem capital de giro, não tem saúde financeira para segurar 2 meses de quarentena. Exato. Então, se ele não tiver um apoio ali, isso gera uma consciência, começa a gerar algumas coisas e melhora a qualidade de entrega até do cara local. Então, por exemplo, hoje eu peço de uma grande rede de supermercados e peço de um mercadinho. Os dois entregam no mesmo nível de qualidade. Sim. E aí, né, o que virá depois? Eu tô comprando muito mais cerveja artesanal hoje, durante a quarentena, do que eu comprava fora da quarentena. Porque eu tô em contato direto com as lojas, com os revendedores, com alguns cervejeiros específicos. Então eu tenho falado direto com eles e tenho recebido isso. Eu acho que isso tudo pode virar bons comportamentos
que vão surtir efeito pós-isolamento, pós-Covid, né, como você trouxe. Eu li uma pesquisa da Euromonitor essa semana e que eles falam de comportamentos pós-crise, né? Então, pós-Segunda Guerra, por exemplo, os hábitos do consumo. Você não perde os hábitos que você adquiriu durante a crise, tá? E esse caso de comprar do pequeno, né, de você entender, muitas vezes eu tenho saído aqui para caminhar com a minha esposa de manhã. Eu moro no bairro da Lapa, em São Paulo, um bairro super tradicional de São Paulo e tudo mais, e eu andava muito pouco pela rua aqui, assim, não era a minha opção de fazer um exercício aqui pelo bairro, né? E nesse momento não dá para ir para parque, para nada disso. Então a gente começou a andar muito pelo bairro. Só o que eu já encontrei de lugares que tá anotado na nossa agenda, a gente tem que visitar esse lugarzinho que eu nunca tinha visto. Olha o que esse cara tá fazendo. É um comportamento que a gente vai ter cada vez mais, e na cerveja a gente sempre teve como característica do mercado artesanal você saber quem que são as pessoas. Então, da mesma forma que você falou, Leandro, do mercadinho, que provavelmente você sabe quem que é o dono, a família que administra e tudo mais, no mercado da cerveja, a gente tem como ícones os cervejeiros, as pessoas que trabalham. Então, quando você chega e você fala de uma Seasons, você fala, poxa, do Léo Sevald, eu sei quem que ele é. Você fala da Bode Brown, você fala, o Samuel. E são pessoas que, de alguma forma, eu consigo ter acesso. Mando um e-mail, eu escrevo na rede social desse cara, eu me sinto como parte desse meio. E pós-crise, o que a gente tem visto muito na cerveja, aí quando os cervejeiros estão falando, cara, me ajuda, compra da cervejaria pequena. As pessoas estão comprando por convicção, porque elas se sentem responsáveis junto com isso. Então, eu vejo na volta aí esse caminho, e que os cervejeiros aí que estiverem nos ouvindo, né, mantenham esse tipo de comportamento, de ter acesso, de conversar com as pessoas, de trocar informação, de responder dúvidas, de tirar aquela fotinho quando encontra em algum lugar, porque isso fortalece muito o nosso mercado. Diferente de eu comprar um carro da Chevrolet, e se existisse um produtor de carro que é o seu Zezinho aqui da esquina, que eu vou lá, eu vejo as peças que ele tá torneando, o caminho, eu falo, poxa, eu quero esse, que eu sei como que é, que eu tenho acesso, que eu dei um tapinha nas costas desse cara um dia, né, que ele me chamou pelo nome. Eu tava outro dia contando uma história, tem um bar aqui em São Paulo. Senta que lá vem a história. O Frangó maravilhoso. É um ícone da cerveja, né? Um bar sensacional, assim. E quando eu comecei a me interessar por cerveja, eu ia muito ao Frangó, continuo indo, óbvio, mas eu ia muito ao Frangó e eu olhava o Cássio, que é um dos donos, como um deus. Eu falava, olha esse cara, ele tem um bar mais legal de cerveja que eu já vi na vida, essa carta de cerveja, você entende tudo, Tipo, e você olha pro cara que tá vivendo do sonho. Você era aquele cara que você falou, né? Eu olhava pro Cássio e falava, um dia eu vou estar igual o Cássio, sentado no balcão e vivendo esse sonho. Então, e um dia eu tava lá com uma camiseta da Guinness e o Cássio passou pela minha mesa e falou, cara, essa camiseta você trouxe de fora, essa daqui não encontra no Brasil, não. Eu fiquei todo bobo, fiquei realizado que o Cássio tinha falado comigo. Né? E isso a gente tem no mercado da cerveja, né? Porque eu vejo em vários momentos, assim, às vezes alguém vem, se aproxima, eu não sou um Cássio, não sou um cervejeiro, né? Mas às vezes alguém chega pra mim e fala, poxa, Edu, posso tirar uma foto? E eu falo que sim, claro. Porra, que modéstia, professor, que isso. E a gente vê, né? Outro dia, dentro disso, eu gosto muito de rock também, de música. Eu encontrei o Iggy Pop numa sala de aeroporto, né? E tava o Iggy Pop sentado. Porra, caralho. Ele tava com a calopsita dele ou ele tava sem a calopsita? Não, tava sem a calopsita. Eu tava na cidade do México. Ele tinha feito a abertura de um show do Metallica. E daí eu tava indo embora no dia seguinte, voltando pro Brasil, tava eu e minha esposa, e eu vi o Iggy Pop e eu fiquei gelado, assim, falei, dei meu celular já gravando pra ela, e falei, eu vou lá falar com ele vai me xingar, vai me mandar embora, mas você pelo menos registra. Eu cheguei pro Iggy Pop e falei, cara, eu vi seu show ontem, demais, parabéns. Eu poderia tirar uma foto? Ele, claro. Ele tava sentado, eu fui agachar, ele falou, não, menino, eu levanto. Eu falei, não, por favor, não, é um prazer pra mim tirar uma foto com você. Legal.
E eu falei, cara, muito maneiro. Já era fã, não, então daí eu falei, pô, é isso, né? Então, esse caminho da cerveja vai facilitar o nosso crescimento, a gente ter acesso às pessoas, produtos com preços melhores e embalagens melhores, mas isso vai fazer com que nosso mercado se desenvolva mais nos próximos anos. Tom, vamos mudar um pouco o tema, falar um pouco agora da tua experiência de professor. Tem uma dúvida que talvez seja boba, mas eu acho que é uma dúvida que assola muitos de nós que não somos sommelier. Todo mundo pode ser um sommelier ou tem alguma limitação, alguma coisa que você fala, isso aí não dá não? Todo mundo pode ser. A gente vai ter habilidades individuais. Por exemplo, sei lá, eu tenho um grande amigo cervejeiro e tal, que ele não consegue identificar diacetil. Ele é cego para esse aroma, né, e tudo mais. Então você tem essas habilidades individuais, mas você tem que desenvolver essas habilidades. Então, uma coisa que eu falo em sala de aula, normalmente, até as pessoas entrarem num curso, mas você pegava o seu copo de cerveja, Leandro, e você bebia e falava, eu gosto ou eu não gosto. E ponto final. Sim. Você não estava ali explorando aquilo, falando, nossa, mas esse lúpulo, ele é terroso ou ele é herbal, né? E a composição de maltes e ésteres vindos de fermentação. Você não estava prestando atenção nisso. Talvez você nem tivesse esse caminho para seguir, né? Esse conhecimento, essa orientação. Então, o que a gente faz no curso de sommelier? A gente desperta essa habilidade que está repousando ali dentro do aluno, né? Então eu vou dar caminhos, eu vou mostrar, mas ninguém vai sair do curso de sommelier entendendo tudo. É assim como uma faculdade de qualquer outra coisa, né? Se você não se esforçar extra classe, você não vai trazer resultado. Então eu sempre indico para os meus alunos que eles busquem referências. Que eles vão em busca, né, de marcas clássicas de cervejas, de entrar numa feira livre, num mercado público e provar temperos, ervas, frutas, porque você vai abastecendo a sua biblioteca sensorial. Talvez, certamente, vocês já tomaram uma cerveja de trigo. Se eu perguntar para vocês, falar, poxa, qual que é o principal aroma de uma cerveja de trigo? A resposta vai ser banana. Mas, na verdade, porque vocês conhecem banana. Se na biblioteca sensorial de vocês não tivesse a experiência de ter provado uma banana, vocês não iam identificar isso na cerveja, tá? E se vocês nunca tivessem provado uma banana na vida, mas fossem assíduos bebedores de cervejas de trigo, quando eu apresentasse para vocês uma fruta chamada banana, vocês iam falar, uau, que fruta com aroma de cerveja de trigo. Tá? Então, é importante que a gente tenha essas referências, que a gente busque essa biblioteca sensorial. E no curso, a gente vai indicando os caminhos, a gente vai falar sobre produção, vai falar sobre as matérias-primas, vai falar sobre as escolas cervejeiras que moldaram, de alguma forma, tudo que a gente tem hoje em dia. Então, a gente vai te entregar toda a estrutura para que você traga a sua experiência de fora, que você vai em busca de completar essa estrutura, né? Eu te entrego o álbum e 10 pacotinhos de figurinha. Para completar esse álbum, você vai em busca disso sozinho. Quando eu fiz o curso sommelier, foi engraçado que eu já tomava cerveja artesanal há algum tempo, acompanhava o mercado, fissurado em IPA e tudo mais e tal. Aí quando você chega na aula do curso sommelier, que a proposta é sempre você cheirar primeiro, você, né, ir tentando perceber o buquê de aromas, a cerveja tá um pouquinho mais, numa temperatura mais elevada, que acaba não sendo aquela que a gente consome no dia a dia em casa. Enfim, aí você vai descobrindo esse buquê de aromas e tudo mais. E aí eu chegava em casa e ia conversar com a esposa e ela falava, mas aí você passou o dia bebendo. Eu falei, você tá errada, mulher, você está muito errada, porque beber é você servir a cerveja e meter a bolada pra dentro. O curso sommelier, vocês vão me tacar pedras agora, é uma plantação infernal. Eu percebi aqui no fundo frutas não sei o que lá. Caraca, aí o primeiro gole acontece, sei lá, 2, 3 minutos depois. E talvez eu esteja dando antecipadamente. Então rola um pouco dessa ansiedade mesmo, assim. No período do curso sommelier, eu lembro que eu falei, cara, eu tô a fim de sentar e tomar uma cerveja que eu quero beber. Eu não quero pensar no que eu tô bebendo. Chega uma hora que você, óbvio, que você redescobre o prazer de degustar de forma diferente. Porque quando você precisa de, eu tenho que entender isso, eu tenho que aumentar minha biblioteca sensorial, eu fui pra feira provar caqui. Cara, sim. Caqui pra mim era tomate, sabe? Tipo, eu sei que caqui não é tomate, mas assim, eu via meu pai comendo caqui, eu falei, porra, pai, isso é tomate. Tomate eu já como na salada. E aí eu
cheirar goiaba, entender até moia, sei lá como é que é o nome daquela... Enfim, você ir criando essa biblioteca sensorial que você comentou. Mas nesse início do curso é aflitivo, assim. Então, quantas vezes, até hoje, né, eu degusto alguma coisa e alguém me dá uma orientação falando, olha, eu senti o aroma de tal. Eu falo, poxa, eu não tenho essa informação. E daí eu vou em busca e faço a comparação. A gente vive, né, aprendendo e expandindo essa experiência. Fazendo já um paralelo com o que a gente falou no começo da expansão do mercado, a quantidade de estilos que surgiram nos últimos 4 ou 5 anos é gigantesca, perto de um mercado que vinha super tradicional, super regrado. Então, para você compreender essas cervejas, muitas vezes você tem que ir buscar referência, tem que falar, cara, como que você fez isso? Né? Como que chegou nesse resultado? O que busca? Então, trazer a informação de fora, né, é importantíssima. Agora, todo mundo pode ser sommelier. A gente vê as pessoas que têm maior dedicação a isso, que vão mais em busca disso se destacando. Né? Porque não adianta eu sair ali do curso com o meu diploma e falar, cara, agora eu sou o cara. É igual você sair da faculdade de medicina, que você estudou 8 anos. Você sabe, óbvio que você sabe, mas você está preparado para cuidar da crise do coronavírus? Não, cara, isso requer uma experiência, requer outros cursos, outras habilidades, né? Um mercado. E para finalizar aqui, é legal porque eu gosto de outras bebidas também, como hobby e tudo mais. Você desenvolve a sua habilidade de explorar a análise sensorial, né, de uma bebida, você sabe de qualquer uma. Né? Então, eu posso não entender a origem do vinho, eu gosto de beber Barolo, por exemplo. Eu falo, poxa, eu entendo muito pouco da produção dele, mas quando eu pego um Barolo, eu sei os aromas que ele tem, eu consigo identificar isso. Né? Isso vale para whisky, vale para tequila, para o que quer que seja. Né? Muito bom. Obrigado. Então, aproveitando que a gente está falando de sommelieria, biblioteca sensorial, uma das coisas que chegou no curso sommelier e que eu acho que pode ser dúvida entre 9 pessoas de 10, de acordo com o meu instituto de pesquisas, pessoal, é torra ou tosta? Sabe? Tipo, não, isso aqui tem aroma de torra, esse de tosta. Vamos lá, você, um professor super didático, dê uma definição definitiva sobre esse assunto pra acalmar o nosso coração. Na verdade, a gente tem um problema aqui no Brasil, porque aquele aparelhinho que a gente usa pra fazer o café da manhã, a gente chama de torradeira. E, na verdade, ele é uma tostadeira. Ele torra quando eu deixei passar demais o meu pão ali. Então, daí ele ficou torrado. Então, a tosta é um passo antes da torra. Se eu pegar, vamos falar de maltes, eu começo a aplicar calor na secagem do malte, ele vai ficando caramelizado, então ele fica avermelhado, que é o malte que faz aquelas cervejas mais avermelhadas, ele vai ficando amarronzado, que é o tostado, e quando ele vai lá na ponta da aplicação de calor, ele vai ficar torrado, que vai me lembrar café, que vai me lembrar cacau, né? O cacau torrado, claro. Então, são pontos diferentes. Eu tenho estágios ali. Então, antes de vir a torra, tá a tosta. Os elementos de tosta vão ser esses, como eu falei, dos maltes mais amarronzados e tudo mais. E o de torra, o que vai para as nossas referências como café, como cacau, chocolate amargo e tudo mais. Então, eu posso ter, como no caso de uma porter, por exemplo, eu posso ter tosta e torra. Ambos estão presentes ali. Quem se destaca é a tosta. Se eu já passar para uma stout, eu tenho tosta e torra. Quem se destaca é a torra, né? Então eu vou ter ambos presentes, mas no caso de uma porter, a tosta mais destacada, no caso de uma stout, a torra. Olha só, tá vendo? Foi um beabá muito bom, gente. Vai só, Leandro. Você não vai degustar uma cerveja uma hora dessa aí, ó. Já vai saber, torra e tosta. Eu nunca mais vou falar, quando eu beber uma porter, nossa, torradaça. Nunca mais. Não. Nunca mais. Ela tem torra e tosta. Você vai falar, olha, eu tenho as notas de torra aparecem, mas as de tosta são bem mais evidentes, tá? Não, mas é verdade, assim, só rapidinho, assim, são detalhes que, como você falou da biblioteca sensorial, que eu vou tatuar biblioteca sensorial no braço,
é isso, assim, a gente, como você disse, a gente tem eu vou chamar de torradeira, mas ela é uma tostadeira. Se eu deixar ela passar do ponto, ela torrou o pão, mas o certo ela era tostar, deixar o pãozinho caramelinho ali, né? E a gente nomeia errado e, consequentemente, você classifica errado na hora de fazer um sensorial. Então, porque a gente tem muitas vezes a torra vindo como um defeito, né? Porque no nosso dia a dia ela sempre foi, né? Se eu esquecer a minha carne na churrasqueira ali, eu tô fazendo meu churrasco, esqueci, fui pegar uma cerveja ali, ela vai torrar e daí ela vem como algo ruim, né? Mas na cerveja não, né? Até no próprio café, no chocolate, eu quero essa torra. Então eu tenho que entender quando que ela é bem-vinda ou não. Obrigada. Vem cá, eu ouvi dizer que você é um grande fã das cervejas belgas, um especialista em cerveja belga. De onde veio essa paixão? Assim, já ouvi alguns vídeos seus de apresentação, de degustação e de harmonização, em que você falou das belgas e é muito bom de assistir, é muito gostoso assistir porque dá pra ver essa paixão. Me fala um pouco aí de onde que veio ela. Quando eu comecei a me interessar por cerveja, pouco se falava disso no Brasil, a gente tinha muito pouco acesso à informação e tudo mais. E eu ganhei de uma grande amiga minha um livro de um cara chamado Michael Jackson. O Michael Jackson não é o cantor. O Michael Jackson foi um grande especialista em whisky e em cerveja, e ele resenhava vários rótulos de cervejas do mundo todo, né? Então tinha lá um livro grossão, assim, com várias coisas, e eu ia lendo um a um para entender, adquirir vocabulário, que é outra coisa importante, né? Para um sommelier, você adquirir vocabulário na hora de passar sua informação. E eu cheguei numa cerveja chamada Liefmans Golden Band, que hoje tem no Brasil, a gente encontra e tudo mais. E eu li a descrição daquela cerveja e falei, uau, cara, que cerveja incrível, né? Como que pode ter algo tão complexo assim no mundo da cerveja? E fiquei desejando beber aquela cerveja. Logo na sequência, pesquisando, dando Googles aí em busca do Michael Jackson para saber mais sobre ele e tudo mais, eu achei uma série dele que é o The busca Beer... difícil, exato, né? Que busca difícil de fato. O Michael Jackson, eu achei uma série dele, outro dia eu consegui ainda ver no YouTube, tá em baixíssima qualidade e tal, mas que chama The Beer Hunter. E ele vai pra Bélgica e ele começa a visitar cervejarias belgas e tudo mais. Eu falei, cara, eu preciso disso na minha vida. E de fato, a primeira vez que eu fui pra Bélgica, eu voltei de lá encantado. Eu lembro que trouxe cerveja, naquela época eu ainda podia 32 quilos, 2 malas. Eu acho que eu nem trouxe minhas roupas de volta. Assim, era cerveja, tudo na minha mochila, um monte de copos que eu vinha, tipo, ninguém encosta em mim, pelo amor de Deus. E continuei indo pra Bélgica com frequência, e daí fui tendo acesso às pessoas na Bélgica, né, os cervejeiros, fazendo contato e tudo mais. Então eu criei uma identidade muito grande com a cultura cervejeira belga. E é incrível ir pra Bélgica, assim, você senta às vezes pra tomar cerveja num vilarejo, você fala, poxa, eu voltei no tempo, eu tô tomando, né, e uma cerveja incrível, barzinhos que em ruazinhas pequenininhas, né? Às vezes você chega em fazendas que ainda produzem cervejas. Então é um mundo à parte, né? E daí vem todo esse meu entusiasmo aí pela Bélgica. E de toda forma, a Bélgica também é uma escola muito rica, né? É uma escola que tem um leque sensorial muito legal, de muito desafio pro sommelier. Sim, você fala, poxa, eu tenho, né, as fermentações espontâneas, as fermentações híbridas, as cervejas, as farmhouse ales, né? Todas as ales belgas em geral, né? Blonde, double, triple, quadruple, que chamam muita atenção, as trapistas, né, que são um ícone aí no meio da cerveja. Poxa, um monge produz a cerveja. Você traz todo um storytelling também, que é conquista, né, o bebedor. E o principal de tudo, as cervejas são incríveis, são excelentes. Daí fica fácil se apaixonar. E você acha que a gente tá chegando em algum lugar para produzir boas cervejas da escola belga no Brasil? Certamente. Hoje, para você produzir uma boa cerveja, você precisa ter acesso à matéria-prima, a conhecimento e a equipamento. E a gente tem acesso a tudo isso, né? As nossas cervejas aí, quando saem pelo mundo conquistando prêmios e tudo mais, são prêmios dignos, né? Prêmios que o produto de fato conquistou porque ele é de altíssima qualidade. A gente se americanizou muito, o mundo se americaniza muito, né?
todos os setores e tudo mais. O tempo todo. Inclusive os belgas, a gente tem visto uma tendência aí de lúpulos americanos, envelhecimento em madeira, dry hopping e tudo mais. Então os americanos têm esse poder de gerar tendências. Aqui no Brasil isso pegou muito forte, né? Então se a gente olha aí a maioria das novas cervejarias, das cervejarias pequenas e tudo mais, estão seguindo escola americana. Mas a gente pode, você vai na Califórnia, uma Lost Abbey, né, que produz cervejas belgas excelentes e tudo mais, e tá lá firme e forte. Pode ser que algum cervejeiro em breve se aventure aí por ter uma cervejaria exclusiva. Eu não podia deixar esse programa chegar perto do final e não perguntar sobre dicas preciosas de harmonização, que eu tenho certeza que os nossos ouvintes, sommelier, cervejeiro, ou apenas aquelas pessoas que querem impressionar em casa, eles gostariam de saber o que eles têm que ficar atento, né, para fazer boas harmonizações. Não precisa ser nada muito rebuscado, de verdade. Eu acho que até tem essa coisa. Eu tive uma aula com você sobre harmonização com queijo, inclusive, que é maravilhoso, é super acessível, as pessoas conseguem comprar no supermercado e, né, botar o projeto de pé. Você pode falar pra gente aí, corre tosta, mas agora na harmonização. A gente tem diretrizes básicas aí para se formar uma harmonização, né? Então sempre respeitar equilíbrio de forças. Eu não posso ter um passando por cima do outro na vida, né? Se a gente falar de harmonização, eu preciso disso. Daí vou para semelhanças, contrastes e complementações. Semelhanças eu vou buscar em ambos os lados notas de aroma ou de sabor que se assemelhem, né? Então eu tenho uma nota caramelada num queijo e uma caramelada numa cerveja. Poxa, elas juntas vão fazer um bom trabalho. As notas de contraste eu vou usar quando algum dos elementos aparece muito intenso, né? Seja na cerveja ou no prato, e daí eu vou contrastar, mas nunca vou querer anular. Tá? Então, o principal contraste que a gente usa em harmonização, o contraste da gordura. Então, quando a gente tem alimentos em que tem muita gordura presente, ela pode bloquear papilas gustativas e vai impedir a assimilação total, né, de sabores e, consequentemente, de aromas dessas cervejas. Então, o que eu vou fazer? Eu vou usar elementos como amargor, como álcool, para contrastar um pouco, para dar uma limpeza nesse paladar. E muitas vezes também eu vou poder usar a complementação. Não sei se você lembra, Lu, da aula de queijos, quando a gente degusta o queijo brie, né, com uma fruit lambic, com cereja. Né? Então eu tenho ali equilíbrio de forças, eu tenho semelhança do dulçor da massa do queijo com o dulçor da cerveja. A cerveja ela tem, né, um equilíbrio muito grande entre dulçor e acidez, e essa acidez da cerveja ela contrasta a gordura, a untuosidade desse queijo. E para finalizar, usando as 4 diretrizes, eu tenho a complementação das notas de cereja e do seu dulçor, como se fosse uma geleia de frutas que eu estou servindo junto com esse queijo, um clássico, né, desse serviço. Então, se eu prestar atenção nessas 4 diretrizes e mapear dos dois lados ali o que se destaca na cerveja, o que se destaca no alimento, eu vou conseguir cruzar tudo isso e daí em busca de harmonizações que funcionam de fato. Fiquei com vontade agora. Bom. Então, professor, a gente sempre pede pro convidado dar uma mensagem, seja pro bebedor amador que tá querendo entender um pouco melhor, seja pro sommelier que fez o curso, mas como você falou, não deu muito andamento nos seus estudos, ou seja pra só o curioso que quer ler um pouco mais e tudo mais, de uma palavra de fé, dê um conselho. O que essa pessoa, sabe? Tipo, pega na mão dessa pessoa, passando álcool gel antes, no nosso caso, nesse momento. Uma coisa que eu sempre falo, conhecimento, ele deve ser compartilhado. Tá? Então, conhecimento isolado não vale para nada. Então, compartilhem conhecimento. Não tenham vergonha de perguntar, não tenham vergonha de ir em busca de informação. Todas as vezes que um aluno fala, poxa, professor, eu tenho uma pergunta que eu acho que é uma pergunta boba, eu falo, não existem dúvidas bobas. Dúvidas são dúvidas. E ponto final. Então, não tenham vergonha de ir em busca de informação, busquem profissionais que vão orientar e bebam boas cervejas. A gente falou lá no comecinho, é um caminho sem volta, é prazeroso, é gostoso
e na maioria das vezes a gente está, inclusive, ajudando, né, incentivando um mercado aí de pequenos empresários, de pessoas comprometidas com o nosso meio cervejeiro. Aí fiquem à vontade, quem quiser sempre... Às vezes eu demoro um pouquinho para responder, mas me contatem aí nas redes sociais e tudo mais que eu respondo todo mundo sempre com grande prazer. Maravilha. Muito obrigada, professor. Foi maravilhoso. Eu acho que quando eu falei com o Leandro, vamos chamar o professor para vir, ele é uma pessoa absolutamente didática, é incrível, sensacional, explica as coisas como se... Tipo, agora eu saí entendendo mais ainda sobre as dúvidas que eu tinha e, enfim, as percepções que a gente fica guardando, e certamente vamos convidá-los para outros programas para falar de coisas mais profundas ou não, quem sabe. A gente é misterioso. Não, poxa, eu agradeço muito a oportunidade, o convite, é sempre um prazer falar sobre cervejas. Vocês viram, eu gosto de falar, começo a falar, não paro mais, ainda mais aqui escondido atrás de uma câmera, fica bem mais fácil, que eu sou uma pessoa tímida no dia a dia, né? Então aqui eu consigo até com maior facilidade. Então, obrigado por terem me convidado aqui pro programa. Muito obrigada. Eu que agradeço, porque, cara, foi uma aula, literalmente, o título de professor não é à toa. Aprendi muito com o nosso papo aqui e já me aumentou a vontade de fazer o curso sommelier, né? Muito bom, obrigado, valeu. Cara, se você não ficou com sede, com água na boca de beber uma belga neste momento, tem alguma coisa errada. Edu é um grande especialista disso e eu fiquei com vontade. Então faça como eu, faz o seguinte, vai na tua geladeira, pega a tua belga, faz uma foto, posta, marca a Hipacondríaca, ajuda a gente, marca o Edu Passarelli, que faz as melhores degustações em vídeo que a gente pode ver no Instagram. Valeu. A Nude vai repostar no Hipacondríaca. Vem com a gente.